Nós, como Igreja Betânia, temos trazido então ao nosso coração lições extremamente preciosas. Marcos, capítulo 11, do verso 15 ao 19, a palavra do Senhor diz assim: E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Senhor, nós agradecemos imensamente o nome do Senhor. Obrigado pelo dom da vida, pelo respirar, pelo despertar de um novo amanhecer, pelo início de uma nova semana. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo lar, pela família, pela saúde. E obrigado até mesmo, ó Deus, pela doença, porque na doença nós aprendemos a confiar, a esperar, a depender do Senhor. Obrigado pela abundância, mas também obrigado pela escassez, porque em todo o tempo, ó Deus, o Senhor é quem nos sustenta. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa manhã de culto, Senhor, nessa manhã onde Betânia se reúne para adorar o Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos instrua por meio desse trecho rico da palavra do Senhor. Que os nossos corações, com grande humildade, possam se aquietar para receber a orientação do Senhor e orientando, ensinando, discipulando os nossos corações, que possamos compreender, ó Deus, qual é o culto que agrada ao Senhor, qual é, ó Deus, a maneira com que o Senhor avalia quando o Senhor entra no templo, e que assim o Senhor encontre em Betânia nos nossos dias verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Ó Deus, nós te pedimos que o nosso coração seja confrontado também pela palavra do Senhor e transformado por ela. Nós te pedimos que o Senhor que está presente aqui, ó Espírito Santo de Deus, possa edificar as nossas vidas e nos conduzir ao centro da vontade santa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, existem momentos em que nós entramos em alguns lugares esperando encontrar algumas coisas. E muitas vezes, entrando nesses lugares, nós nos decepcionamos, porque às vezes encontramos algo completamente diferente. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Às vezes você passar na porta de algum comércio, de alguma loja, e você cria grande expectativa para ir ali, e aí de repente você entra lá e você fala: puxa, não era nada daquilo que eu estava esperando. Ou então achar assim: eu esperava que eu fosse encontrar algo aqui dentro e acabei não encontrando. Imagine, por exemplo, você está precisando de um socorro, de uma emergência, você vê um hospital e de repente você entra naquele lugar e você vai encontrar ali uma feirinha do bairro acontecendo dentro daquele espaço. Você não encontra um médico, você não encontra uma enfermeira, você encontra um comércio. Ou quem sabe você entra numa escola e você acaba encontrando talvez ali uma festa, uma balada, e não necessariamente professores, alunos e toda a estrutura de ensino-aprendizagem de uma escola. Obviamente, isso vai gerar decepção e o propósito desse lugar, ele terá sido também perdido. Eu estou usando esse exemplo, irmãos, porque é exatamente isso que acontece aqui no Templo de Jerusalém. É exatamente essa narrativa dessa passagem, porque o templo era para ser o centro espiritual de Israel. Naquela época, o único lugar onde Deus manifestava a sua presença e recebia culto era no templo em Jerusalém. Portanto, quem morava em Jericó, se quisesse cultuar a Deus, deveria ir ao templo. Quem morasse no extremo norte de Israel deveria se deslocar a Jerusalém para prestar culto a Deus. Quem morasse em qualquer região deveria seguir para o centro de adoração, pelo menos uma vez no ano, para oferecer sacrifícios e oferecer culto ao Senhor. Então o templo era o lugar onde Deus se encontrava com o povo. E era o lugar onde o povo desfrutava também da presença de Deus. Mas o que o texto mostra para nós aqui, irmãos, é que quando Jesus entrou naquele lugar,
ele encontrou algo muito diferente do que deveria existir ali. Daí a passagem vai dizer para nós que quando ele chega ali, em vez de ele encontrar oração, ele encontra comércio. Quando ele chega ali, em vez de ele encontrar reverência, ele encontra barulho, literalmente uma feira. Quando ele chega ali, em vez de ele encontrar pessoas adorando, ele encontra pessoas explorando outras pessoas. Então Jesus, ele fez algo que chocou a todos, porque a narrativa bíblica diz que ele expulsou, literalmente ele expulsou os vendedores, ele derrubou as mesas, ele interrompeu o funcionamento daquele sistema. João, ele é um pouco mais dramático, porque ele diz que Jesus pega uma corda, tenta imaginar isso. Ele pega uma corda, ele dobra no meio e chama no lombo daqueles camaradas. Lá em casa, a Cinta ganhou o apelido de Tião. Quando o negócio começa a pegar, fala assim, vou chamar o Tião. E aí a coisa começa a se organizar. Então Jesus, ele pega o Tião aqui e vai para cima desses homens aqui. Meus irmãos, esse episódio ele nos ensina uma verdade muito profunda. Jesus, quando ele entra no templo, ele não apenas recebe a adoração, ele purifica a adoração. Quando ele entra no templo, ele não apenas recebe o culto, mas ele purifica aquele culto que ele está recebendo. E a pergunta inevitável que esse texto faz a cada um dos nossos corações essa manhã é a seguinte: que tipo de culto Jesus encontra quando ele entra em Betânia, aqui no nosso templo? Como é que ele encontra os nossos corações? Como é que ele encontra a nossa disposição mental? Como é que ele nos encontra quando estamos preparando em casa e estamos tomando rumo à igreja, a pé, ou de bicicleta, ou de carona, ou de ônibus, ou de carro? Como é que ele encontra os nossos corações quando a gente sai de casa em direção a esse lugar de culto? A gente já tem aprendido muito aqui, já essa é pelo menos a terceira ou quarta mensagem aqui no Evangelho de Marcos sobre esse tema. Então a gente tem aprendido bastante aqui com Marcos. Por exemplo, Jesus é apresentado aqui como o servo-rei. Então ele veio cumprir a vontade do Pai e ele veio entregar a sua vida por resgate de muitos, mesmo ele sendo o rei. Marcos 11, então, é um capítulo muito dramático nesse Evangelho, porque aqui é o início da última semana de vida de Jesus, e a gente tem acompanhado isso já em algumas mensagens. Então, quando Jesus chega ali em Jerusalém, no domingo anterior à Páscoa, que é conhecido na história, na tradição cristã, como Domingo de Ramos, ele é recebido com honrarias de rei, Hosana, bendito que vem, em nome do Senhor. E aquela marca, então, o início da última semana de vida de Jesus. Então, quando ele entra ali em Jerusalém de maneira triunfal, se você puder olhar na sua Bíblia, você vai perceber a narrativa do verso 1 ao verso 11, narra isso. Jesus, ele volta para Betânia no final do dia. Daí, na mensagem anterior, a gente viu que no dia seguinte, Jesus estava de volta para Jerusalém, saindo de Betânia, e é aquela ocasião, então, onde ele amaldiçoa aquela figueira. A gente tratou disso no domingo passado. Uma figueira que se apresentou viçosa, cheia de folhas, e esse era o sinal que uma figueira tinha frutos. Ela estava cheia de folhas, muito verde, muito bonita, mas ele se aproxima daquela figueira e não tem nenhum fruto ali. Então aquela é a ocasião, então, onde ele amaldiçoa aquela figueira. E aí agora, em seguida, Jesus entra em Jerusalém de novo, e ele entra agora no templo, onde ele vai purificar o templo. Essa era a semana da Páscoa. Desde o Êxodo, o povo de Deus celebrava essa festa todos os anos como um memorial da forma com que Deus havia libertado o povo da escravidão do Egito. Era uma forma de passar de geração para geração os grandes feitos do Senhor. Era comemorado muitas vezes por meio de festas. A Páscoa era uma dessas festas. Então ali em Jerusalém, nessa semana, estava cheio de pessoas, cheio de judeus, mas também cheio de peregrinos, de todas as partes do mundo conhecido naquela época. E o que Jesus encontra ali, irmãos, chama muita atenção. Quando ele entra no pátio do templo, sabe o que ele encontra? Ele encontra a venda de animais. Animais que estavam ali para serem vendidos, para serem sacrificados. E talvez, se a gente deslocar um pouquinho
do contexto disso, a gente olha, tudo bem, a pessoa está ali pagando um preço, comprando um animal para ser oferecido em sacrifício. Não está tudo bem, irmãos. Porque a lei do Antigo Testamento diz que o pecador deveria pegar o melhor do seu rebanho, ou se fosse alguém muito pobre, deveria conseguir a melhor ave, no caso aqui, algumas pombas aqui aparecem, mas tem algumas rolinhas também no contexto do Antigo Testamento, para oferecer o melhor para o Senhor. Mas o indivíduo, se ele morasse em Jericó, ele deveria levar esse bode ou esse novilho com a sua própria mão, arrastando ele. Esse animal deveria ter sido criado com muito cuidado, com muito zelo, com muita entrega. Então não era simplesmente chegar no templo, comprar um animal aqui e sacrificar, sem nenhum vínculo, terceirizando esse aspecto. Deveria haver um envolvimento do Criador com esse animal, um preparo, uma criação objetivando esse fim principal. O que às vezes duraria 1, 2, 3 anos. Mas eles simplesmente adotaram a postura de abrir mão desse trabalho, de criar, de cuidar, de conduzir até o templo, para que pudesse chegar lá no pátio, comprar algo rapidinho ali, fast food, e oferecesse em holocausto. Aquilo deixava de ter um custo, aquilo deixava de ter um valor, aquilo deixava de ter um preparo. E é esse o problema. E é essa a indignação de Jesus aqui. A adoração estava sendo terceirizada. O preparo da adoração estava sendo terceirizado. Mas Jesus encontra ali também, irmãos, câmbio, troca de moedas. Casas de câmbio também estavam estabelecidas ali. Então havia uma intensa movimentação comercial. Provavelmente, se fosse nos nossos dias, não seria difícil chegar ali e encontrar uma banca com pastel e caldo de cana. Porque virou algo, um turismo religioso, inclusive. E provavelmente essa cena, ela acontece num lugar dentro do templo chamado de Pátio dos Gentios. O Pátio dos Gentios era o espaço destinado às nações fora de Israel, para que pudessem ir e conhecer esse Deus e buscá-lo e adorá-lo também, orar a esse Deus. Então, o ponto é o seguinte, irmãos, para a gente poder entender de vez o contexto. O lugar que deveria facilitar o acesso a Deus para todos os povos, para todas as nações, havia se tornado um ambiente dominado por interesses econômicos. Isso te parece familiar? Um lugar onde deveria ser reservado exclusivamente a adoração a Deus, acabou se tornando um ambiente dominado por interesses econômicos. Então esse episódio da purificação do templo, ele está entre esses dois momentos da figueira, conforme na semana passada eu mencionei. Então dá uma olhadinha rápido para a sua Bíblia, por favor, aí no capítulo 11. Se você observar do verso 12 ao verso 14, você tem esse episódio que Jesus está amaldiçoando a figueira. Ato sequente, você tem agora a purificação do templo, o texto que a gente leu agora, do verso 15 ao verso 19. Na sequência, que é o texto que a gente vai expor hoje à noite, do verso 20 ao verso 21, você vai ver que eles voltam, passam por aquele lugar da figueira e eles encontram aquela figueira agora totalmente seca. E existe, como a gente aprendeu, irmãos, existe um porquê de Marcos ter feito esse sanduíche. Figueira, templo, figueira. Porque essa figueira aqui, ela interpreta o templo. Esse juízo de Jesus sobre essa figueira interpreta então o juízo de Jesus sobre a religião estéril de Jerusalém, que como aquela figueira tinha aparência de bonita, aparência de fruto, aparência de que estava tudo bem, mas se examinado de perto, era só fachada. Então aquela figueira é uma parábola viva daquilo que Jesus vai fazer agora no templo. Da mesma forma que ele amaldiçoa a figueira, ele amaldiçoa agora esse turismo e esse comércio religioso. E da mesma forma que há juízo sobre a figueira, há juízo agora também sobre o templo e sobre aquela movimentação toda. De forma que a ideia central dessa passagem que nós lemos é a seguinte: Cristo purifica tudo aquilo que corrompe a verdadeira adoração a Deus. É isso que Marcos está mostrando para nós com essa narrativa.
Você pode ler comigo isso aqui? 1, 2, 3. Cristo purifica tudo aquilo que corrompe a verdadeira adoração a Deus. Por isso, irmãos, nós encontramos aqui, nessa pequena passagem, 4 verdades que revelam o que acontece quando Jesus entra no templo. E é isso que nós vamos aprender nessa manhã. O que acontece quando Jesus entra no templo? O que acontece quando Jesus se aproxima do local de culto? 4 coisas. A primeira delas está do verso 15 no verso 16. O que acontece, irmãos, é que Jesus confronta tudo o que corrompe a adoração. Foram para Jerusalém, eles estão vindo de Betânia. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas, olha aí, os cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Irmãos, quando Jesus entra no templo, ele começa a expulsar vendedores e compradores. Ele derruba mesas, ele derruba cadeiras. Ele impede que objetos continuem sendo transportados pelo templo. E eu acredito que essa cena aqui ela deve ter sido muito impressionante, porque esse Jesus é o mesmo que ensinava com mansidão. É o mesmo que ensinava o amor. E parece que ele está sendo contrassensual aqui, mas não está. Porque o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus também que se ira. O mesmo Deus que é gracioso é também o Deus que lança juízo. E é isso que Jesus está mostrando aqui. Então o ponto, irmãos, é que quando Cristo entra no templo, ele não negocia com aquilo que corrompe a adoração. Quando Jesus entra no templo, ele não negocia com aquilo que corrompe a adoração. Sabe por quê? Porque o grande problema aqui nesse texto não era apenas comércio. O grande problema aqui é a mudança que havia acontecido no templo. Era a transformação da casa de Deus num sistema dominado por interesses humanos. Era o nome de Deus sendo usado como fachada para interesses do coração do homem. Daí, irmãos, esse texto nos confronta fazendo as seguintes perguntas para nós. Cristo tem sido realmente o centro da nossa adoração? Porque é possível procurar um lugar de adoração, procurar uma igreja e querer estar naquele lugar para que eu me sinta bem, para que aquele lugar sirva a minha família, para que de alguma forma aquele momento de culto possa trazer para o meu coração algum interesse particular, pessoal. Daí não por acaso, no nosso tempo, a teologia da prosperidade ser algo que deu tão certo nos nossos dias. Porque quem é que não quer ouvir que Deus está trabalhando para você conquistar tudo aquilo que seu coração quer? É por isso que os pregadores coach ficaram tão famosos no nosso dia, sentando em banquinhos, com óculosinhos redondinhos, falinhas mansinhas e inflando o ego das pessoinhas. Quem é que não quer ouvir que você é a menina dos olhos de Deus? Quem é que não quer receber uma massagenzinha no ego nesse tempo tão autocentrado no homem? Mas o que está por trás disso? É o Evangelho de Deus, a palavra de Deus? Ou é o interesse do coração do homem? Meus irmãos, que coisas têm ocupado o lugar de Deus no nosso templo, no nosso lugar de culto? Como eu citei também recentemente, eu li um artigo que fala sobre isso. Como que o nosso cérebro, ele libera substâncias que nos fazem sentir bem, por exemplo, no momento de louvor, de música. Endorfina, ocitocina e um monte de outras substâncias que dá aquela sensação de bem-estar. Porque às vezes é possível estar cantando, é possível estar de olhos fechados, é possível estar de mãos erguidas, mas o coração não está nem focado em Deus, está autocentrado.
E muitas vezes a crise que é gerada é: nossa, cantou hino hoje, nossa, eu não gosto desse trem de velho não, podia ter cantado um negócio mais novo, eu gosto tanto dessa música, eu. Irmãos, o ponto é que Jesus ainda confronta tudo aquilo que desloca Deus do centro. Hoje, nos nossos dias, Jesus também faz isso. Quando o culto se torna espetáculo, show, apresentação, quando a igreja se torna um negócio, quando a nossa fé se torna tradição vazia, religiosidade moralista, ainda hoje, Deus confronta tudo que desloca. Jesus confronta tudo que desloca Deus do centro. Essa é a primeira verdade que nós encontramos aqui nesse texto. São 4 que revelam o que acontece quando Jesus entra no templo. A primeira é essa: Jesus confronta tudo que corrompe a adoração. A segunda nós encontramos no verso seguinte, na parte A. A segunda verdade é que Jesus restaura o propósito da casa de Deus. Ele não só confronta, mas ele faz uma reforma. Olha só. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Quando Jesus fala assim, não está escrito, é porque ele está citando o Antigo Testamento. Essa fala aqui você encontra lá em Isaías, capítulo 56, verso 7. A palavra do Senhor dizendo: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Lembra? Eles estão no pátio dos gentios, das nações. Mas ali o lugar de oração se tornou lugar de comércio. E aqui nós encontramos então o propósito original do templo. Porque existem aqui, irmãos, 3 verdades que aparecem nessa frase. 3 verdades. Minha casa, casa de oração e para todas as nações. Observa aí. Quando ele diz minha casa, Jesus está dizendo que o templo pertence a Deus. E muitas vezes, irmãos, o nosso coração tem esse anseio de pertencimento. E parece assim, quanto mais velho de igreja a gente vai ficando, parece que mais dono a gente vai querendo ser. Mas a gente vai querendo que seja do nosso jeito, do nosso gosto, do nosso paladar. E aí se de repente alguém faz algo diferente, se algum líder propõe uma outra coisa, peraí, não, é assim que tem que ser. Conta a história que um pastor novo chegou numa igreja e tinha um órgão atravessado bem à frente assim do púlpito. E aí ele chegou na sexta-feira, o zelador estava ali cuidando da limpeza, ele falou para o zelador: oh, meu irmão, por favor, tira esse órgão aí, coloca ele mais ao fundo ali do púlpito, por favor. Aí o zelador parou de limpar, encostou no rodo assim e falou: pastor, os últimos 3 pastores que saíram dessa igreja saíram daqui porque tentaram mudar esse órgão de lugar. Mexe com isso não. E muitas vezes é assim, irmãos. Nós vamos criando esse senso de que a igreja é nossa, de que tem que ser do nosso jeito, tem que ser do nosso gosto. Mas aqui Jesus lembra de quem que é a casa. É do Senhor. O templo pertence a Deus, não pertence aos líderes religiosos, não pertence ao mercado, não pertence ao gosto do freguês, não pertence aos interesses ou às tradições humanas, pertence ao Senhor. Segundo ponto aqui é a expressão casa de oração. Isso quer dizer que o centro da adoração, irmãos, é a comunhão com Deus. Orar é falar com Deus, é conversar com Deus. Daí eu não entendo algumas pessoas que às vezes falam assim: não fala para eu orar não, porque eu não sei orar. Mas você acabou de conversar comigo, como é que você não sabe orar? Porque orar é conversar de maneira reverente com o Senhor. Não tem a ver com vocabulário, não tem a ver com oratória, não tem a ver com prédica, tem a ver com falar com o Senhor. E esse é o centro da adoração. É a oração, é a comunhão com Deus. Então, irmãos, casa de oração, essa é a ênfase. É o lugar onde nós vamos para falar com o Senhor, para estar em comunhão com o Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco. Então a ênfase aqui não são as atividades, não são os eventos, não são os programas, não são os rituais, não são as estruturas, não é a construção.
A ênfase, irmãos, é o encontro vivo com o Senhor. A minha casa será chamada casa de oração. A ideia é que o ponto alto aqui é que aqui nós estamos para nos encontrar com o Senhor. Se nós entrarmos e sairmos desse lugar e fizermos um monte de coisa legal, que nos animou e nos empolgou muito, mas se nós não tivermos um encontro com o Senhor, o culto perdeu o seu propósito. E ele conclui essa citação do Antigo Testamento dizendo: para todas as nações. Porque esse, irmãos, era o propósito original do templo. Não era um lugar somente para os israelitas adorarem, é um lugar onde os povos encontrariam o Deus verdadeiro, as nações. Mas aqui Jesus chega no pátio dos gentios e vê o espaço destinado às nações sendo tomado por comércio. E foi isso que o indignou. Você consegue entender agora o contexto? Portanto, irmãos, o ponto aqui é o seguinte: quando a oração desaparece, a adoração perde o propósito, perde a alma. Se não for para estar no templo, se não for para estar num culto, para falar com Deus e para ouvir Deus falar comigo, perdeu qualquer propósito. Aí as perguntas que continuam nos confrontando, à luz dessa passagem. Meus irmãos, com qual espírito nós temos adentrado neste lugar? De que forma que nós temos preparado os nossos corações quando nós estamos vindo para cá e estamos entrando aqui e permanecemos aqui? Qual que é a postura que nós assumimos alguns minutos antes do culto começar? Onde é que está a nossa mente? Onde é que está projetado o nosso coração? Quando falta ali 5 minutos, começa a rodar um vídeo. Qual que tem sido o nosso alvo, o nosso foco? De que maneira nós temos criado uma expectativa santa de que Jesus está entrando no templo e a qualquer momento Ele vai falar conosco? Uma igreja saudável, irmãos, é uma igreja que é uma casa de oração. É um lugar onde nós entramos para falar com o Senhor, seja por orações, seja por cânticos, seja em pensamento, seja verbalizado. Uma igreja saudável é um lugar de encontro com Deus, é um lugar onde nós não apenas vamos para falar com Ele, mas é um lugar onde nós vamos para ouvir Ele falar conosco durante toda a liturgia, mas sobretudo por meio da exposição da palavra de Deus. Uma igreja saudável, irmãos, é o espaço onde o Evangelho alcança pessoas, onde o Evangelho transforma a vida de pessoas, onde o Evangelho leva pessoas a dar passos em direção ao Senhor. Eu louvo tanto a Deus quando eu olho daqui para aí, irmãos, um domingo de manhã, num momento onde escolas dominicais têm morrido, onde pessoas têm perdido o compromisso, e eu vejo a casa do Senhor praticamente cheia nessa manhã. Eu louvo ao Senhor por aquilo que Ele tem feito nesse lugar, quando nós temos agora uma sala preparando pessoas para tomarem a decisão para a membresia da igreja, com 20 pessoas interessadas em conhecer um pouco mais do Evangelho, da igreja e do propósito de caminhar com o Senhor. Porque esse é o propósito da casa de Deus, é um espaço onde o Evangelho alcança pessoas, impacta pessoas e transforma a vida das pessoas. Por isso a terceira verdade que esse texto nos oferece ainda está no verso 17, a parte final. Quando Jesus entra no templo, irmãos, Ele denuncia a hipocrisia religiosa. Olha o final, quando Ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vocês, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Ele traz uma citação no início do verso de Isaías, agora ele traz uma outra citação de Jeremias, Jeremias 7,11. O próprio Deus diz assim no Antigo Testamento: vós a tendes transformado em covil de salteadores. Jesus só está pegando referências do Antigo Testamento e aplicando aqui. Essa expressão aqui, irmãos, particularmente falando, ela é muito forte. Sabe por quê? Quando Jesus usa essa expressão covil de salteadores, o covil, irmãos, é um esconderijo. Salteadores são ladrões. Então, covil de salteadores é o esconderijo onde os ladrões se refugiam depois de terem roubado.
E Jesus está dizendo que o templo havia se tornado um lugar onde as pessoas escondiam a sua injustiça atrás da religião. Daí a maior lição que a gente aprende aqui é o seguinte: o maior perigo espiritual não é rejeitar o templo, a igreja, a religião. O maior perigo espiritual, irmãos, é esconder-se dentro da igreja, dentro da religião, sem conhecer a Deus verdadeiramente. Como aquela figueira, uma aparência externa belíssima, mas uma vida sem fruto. Então o texto nos ensina que a gente pode ter culto sem coração. A gente pode ter tradição sem arrependimento. A gente pode ter religião sem transformação. Mas a palavra também nos mostra que Cristo confronta esse tipo de fé. Quando ele entra no templo, ele denuncia a hipocrisia religiosa. Você consegue ver o preço que está sendo pago aqui por Jesus? Você consegue perceber a gravidade do pecado daqueles homens, mas também o que Jesus está fazendo diante daqueles homens? O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é literalmente apertando o botãozinho da sua pena de morte. Porque essa é outra coisa que o texto nos mostra, do verso 18 ao 19. Quando Jesus entra no templo e ele confronta tudo isso, ele também levanta opositores furiosos. Olha de novo para a sua Bíblia, verso 18. E os principais sacerdotes e escribas, os líderes, ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade, falando de Jesus e seus discípulos, ele volta para Betânia. Por isso que esse texto está dentro da nossa série. Ele sai de Betânia no começo do texto e agora ele volta para Betânia. Fala, saíram da cidade, mas ele está saindo de volta para Betânia. Mas o ponto aqui, irmãos, é que quando os líderes religiosos ouvem Jesus, eles querem silenciá-lo. Porque muitas vezes a verdade incomoda. E quando a verdade traz prejuízos, ela precisa ser silenciada, às vezes até com a própria morte. Lembra de Paulo? Quando vai lidar com aquela jovem adivinhadora que trazia lucro para os seus donos lá em Atos? E ele vai lá e ora e expulsa um demônio daquela mulher que ela profetizava e adivinhava, mas ela pelo poder de um demônio. Os donos dela não ficam nada satisfeitos. A revolta ali é para punição por terem feito aquilo com o lucro deles. E não é diferente aqui com os fariseus. Porque todo aquele mercado no templo, toda aquela movimentação, toda aquela ideia que girava em torno daquele ambiente, trazia lucro inclusive para os líderes, para os sacerdotes. Agora, por que esses homens querem matar Jesus? Porque Jesus, ele abre a caixa preta aqui. Ele está expondo a corrupção do sistema. Ele está expondo, irmãos, a hipocrisia da religião. Ele está expondo os interesses humanos daqueles corações cobertos de corrupção. A verdade de Cristo sempre confronta ídolos. Talvez se fosse nos nossos dias aqui, ao chegar em Betânia, no outro dia Jesus seria acordado pela Polícia Federal, dando busca e apreensão nas coisas dele, né? Hoje em dia, se alguém falar a verdade, no outro dia está lá a Polícia Federal amando, fazendo baculejo em quem fala a verdade. Mas o ponto, irmãos, é que quando Jesus purifica o templo, os falsos adoradores não se arrependem, eles se revoltam. E isso aqui nós precisamos ouvir com bastante humildade. Porque a ovelha ouve a voz do bom pastor e o segue. Mas o bode, os falsos adoradores, os hipócritas, aqueles que vivem a religião do moralismo, eles se revoltam. No lugar de se arrependerem e serem transformados, eles se revoltam.
Então, irmãos, sempre que Cristo quiser purificar a nossa vida, o nosso coração vai querer resistir. Mas a nossa submissão deve nos levar a obedecer. Nós devemos analisar com muita humildade qual o espírito que nós temos assumido ao virmos a esse lugar prestar um culto ao nosso Deus. Talvez, de uma maneira superficial, você olhe para a sua própria vida como Jesus olhou para aquela figueira e fala: não, tá bem, ó. Eu estou indo na escola dominical, eu estou indo no culto, eu estou dizimando, olha só como que eu estou cheio de folhas. Mas e os frutos verdadeiros, irmãos? De obediência, de testemunho, daquilo que a sua língua pronuncia, daquilo que a sua mente mentaliza, daquilo que as suas mãos realizam. Nós devemos analisar com muita humildade, porque nós devemos reformar as nossas intenções sempre que nós perdermos a direção de um culto que agrada ao Senhor. Se eu tenho ido a esse culto só porque eu tenho uma função, se eu tenho ido a esse culto só porque eu tenho uma obrigação, se eu estou indo a esse culto só porque eu tenho um interesse, alguma coisa lá atrás saiu do lugar. E essa palavra então nos chama, de maneira confrontadora, a trazermos à ordem o objetivo principal, que é adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. E esse episódio, irmãos, ele nos conduz então diretamente à cruz, como eu disse para vocês anteriormente. Porque quando Jesus purifica o templo aqui, ele está literalmente confrontando o sistema religioso, que logo vai conspirar para matá-lo, e não vai demorar, vai ser no final daquela mesma semana. Ele entra na casa de Deus para restaurar a verdadeira adoração. Mas poucos dias depois, irmãos, ele vai ser levado para fora da cidade, e ele vai ser crucificado, ele vai ser morto. E o mais maravilhoso de tudo isso é que na cruz algo extraordinário aconteceu. Quando ele está agonizando na cruz, no momento que ele está entregando às 3 horas da tarde, ele está entregando o seu espírito ao Pai, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Era o lugar que separava o santo dos santos, o lugar onde Deus manifestava a sua presença, que só o sacerdote, depois de muito preparo, podia adentrar. Separava esse véu então do lugar onde o povo ficava, do lado de fora, e prestava culto. Isso significa, esse véu rasgado de cima para baixo, de Deus para o homem, isso significa que o acesso a Deus, irmãos, nunca mais iria depender de um templo, de um edifício, de uma estrutura religiosa, mas que a partir de agora o acesso a Deus seria único e exclusivamente por meio de Jesus Cristo, que é o único caminho, verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Então, a figueira do templo de Israel secou para sempre. Aquela maldição imprecada sobre aquela figueira agora é lançada sobre o templo. Nunca mais nasça fruto de ti. Religião humana, farisaica. Porque agora o único e verdadeiro caminho se torna o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então, irmãos, a nossa igreja precisa ser um templo vivo, uma figueira que dá frutos, um lugar onde Jesus entra e observa e encontra adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A nossa igreja precisa ser um lugar de oração, um lugar de adoração sincera, um lugar onde Deus é o centro. Que Deus encontre em nós, irmãos, e através de nós, uma casa onde a presença dEle é honrada, onde Ele é recebido como Rei, onde os nossos corações com expectativa tributam a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Mas talvez você tenha experimentado uma religião vazia. Talvez você tenha sido instruído numa religião meritocrática,
baseado naquilo que você faz, naquilo que você tem que fazer. Talvez uma religião que te levou a ser uma pessoa moralista. Alguém muito preocupado em construir uma imagem, entregar uma imagem sua. E talvez você está cheio de folhas. Mas talvez lá no íntimo você percebe que falta fruto, falta vida, falta alegria, falta satisfação, falta relacionamento, falta intimidade. Eu quero te dizer, meu querido, que Jesus não veio estabelecer um sistema religioso. Jesus veio abrir o caminho até Deus. Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado que nos amarrava, que nos afastava de Deus, mas veio nos libertar também da religiosidade humana que impunha peso sobre os nossos ombros, que só nos fadigava, cansava e nos distanciava de Deus, tanto quanto o pecado. Na cruz, o nosso Salvador pagou já pelos nossos pecados. O escrito de dívida que estava sobre nós foi cravado com Ele naquela cruz. E é por isso que hoje, de maneira graciosa, Ele te convida a se aproximar do Pai, não por meio de um templo, não por meio de um sistema religioso, não por meio de uma organização religiosa, mas por meio daquele que é o único, dado entre os homens, que importa pelo qual sejamos salvos, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus irmãos, que quando Jesus entrar no nosso templo, que quando Jesus entrar na nossa casa, que quando Jesus vier a estar conosco durante a semana, que Ele encontre em cada um desses lugares uma casa de oração, um lugar de adoração, um coração rendido, quebrantado, entregue a Ele, como expressão da nossa gratidão por tão preciosa salvação sobre as nossas vidas. E que nós não possamos perder a nossa missão enquanto igreja local. Amar a Deus. Não podemos deixar com que outra coisa seja mais importante na dinâmica da nossa igreja do que amar a Deus sobre todas as coisas. Amando a Deus, nós também iremos conseguir amar o próximo. E vivendo em comunhão, fazendo e treinando discípulos de Cristo, até que Ele venha, nós estaremos cumprindo a nossa missão como Betânia, na presença do Senhor. Por isso que a igreja que nós queremos ser, é uma igreja viva na adoração, no culto que entregamos ao Senhor, frutos produzidos de corações arrependidos, pastoreados e consagrados ao nosso Senhor e Salvador Jesus. E por meio disso, sermos uma igreja relevante, atuante na sociedade, acolhedora e dedicada na transformação de vidas. Essa é a igreja que nós queremos ser nessa cidade. Que o Senhor ajude que você e eu sejamos verdadeiros adoradores, que você e eu cumpramos essa missão e sejamos essa igreja para a glória do nosso Salvador Jesus.